Como vencer a ansiedade no dia a dia que te impede de ter produtividade? Bom, existe um princípio, um fundamento por trás que responde a essa pergunta, que é o princípio do planejamento do dia. O planejamento do dia é um planejamento que você realiza à noite, antes de dormir. Então, alguns minutos antes de você ir se deitar para dormir ou se preparar para dormir, inclusive o planejamento do dia, ele pode sim ser uma das práticas para você realizar no seu momento pré-sono, junto com outras atividades ou práticas que você realiza antes de dormir, para que você possa de fato descansar. E é um planejamento que é realizado antes de dormir, justamente para que o momento em que você acorde, você já tenha consciência das tarefas que são para serem realizadas, e isso economiza energia e tempo. À noite, você já está cansado, já está exausto, e no momento em que nós acordamos, se nós tivermos uma boa noite de sono, a gente está com mais energia, certo? A nossa energia está aqui em cima, ela está alta. E não é recomendado a gente gastar essa nossa melhor energia realizando um planejamento para o dia. Ao invés disso, a gente já pega o planejamento e já executa ele. A gente simplesmente executa o que foi planejado à noite. Então você gastou energia, você gastou o tempo à noite, tá? Não que realizar um planejamento seja um gasto de energia e um gasto de tempo desnecessário, bem pelo contrário. É um gasto importante para você saber qual direção seguir, o que fazer de fato, o que priorizar no seu dia, e assim você vai conseguir ter de fato produtividade. Mas por que o fundamento, o princípio do planejamento do dia, ele tem como propósito te ajudar a vencer e a diminuir a ansiedade do dia a dia? Imagine o seguinte cenário: a pessoa tem muitas tarefas para poder fazer ao longo do dia. Ela guarda todas essas tarefas, esses compromissos, essas atividades que têm que ser realizadas ao longo do dia na cabeça dela. Ela pode até ter feito um planejamento da semana, um planejamento do mês, um planejamento do ano, mas se ela não tiver um planejamento do dia, ou seja, se antes de dormir ela não faz esse planejamento para o dia dela, no caso o dia seguinte, né? Por exemplo, hoje é sexta, amanhã é sábado, hoje, sexta-feira à noite, a gente planeja como será o nosso sábado, né? E dessa forma, a pessoa diminui a ansiedade. Inclusive, essa ansiedade sobre o que eu vou fazer amanhã pode até prejudicar o sono dessa pessoa. Agora, quando ela realmente escreve, anota quais são os compromissos, as tarefas do dia seguinte, ela tem a possibilidade de diminuir, né? Essa ansiedade, essa preocupação, ela diminui um pouco. A mesma situação acontece com o planejamento, certo? Lembrando que planejamento e planejamento do dia são princípios diferentes, mas ao mesmo tempo são princípios complementares e importantes, um para o outro e para a produtividade de maneira geral. Agora eu vou fixar um comentário aqui para as pessoas que
forem chegando. Estar ansioso é algo contraprodutivo. Uma pessoa ansiosa, ela produz menos. Uma pessoa ansiosa, ela aumenta a possibilidade dela procrastinar a realização das tarefas. A ansiedade, ela é prejudicial para o foco, para a atenção no momento de execução da tarefa, ou seja, ocorre uma baixa performance pelo fato do indivíduo estar realmente ansioso. E quando é utilizado o princípio do planejamento do dia, essa ansiedade ela é diminuída. Mas antes de falarmos sobre o planejamento, como você criar o seu planejamento do dia, como você utilizar esse princípio, é recomendado falar um pouco sobre o planejamento em si. Só para recapitular de uma forma breve, a nível de clareza, porque a gente vai utilizar o princípio do planejamento como base para o planejamento do dia. O planejamento, ele tem como intenção te ajudar para que você diminua as suas preocupações. E ele tem essa possibilidade, né, nos possibilita isso, porque a forma com que um planejamento ele é criado, ele é construído, da forma que é compartilhada aqui com você, ele te ajuda para que você se organize não só a sua semana, não só o seu mês, mas também o seu ano. E organize as suas tarefas em uma ordem de prioridade, organize as tarefas que são similares umas das outras para que possam ser executadas em bloco. Permite que você organize as tarefas, né, numa ordem de data, horário e especificação da tarefa. E tudo isso é de fundamental importância para, de fato, você, o indivíduo que está visualizando essas tarefas, tenha muito mais clareza, direcionamento e, claro, consiga ter a possibilidade de fazer mais em menos tempo. E de maneira geral, certo? Há uma aula só sobre o planejamento, mas só para não pecar na falta de clareza, o planejamento ele é dividido em 3 partes: planejamento da semana, planejamento do mês e planejamento do ano. O planejamento da semana, ele é você pensar no quais são as tarefas que você tem que realizar nos próximos 7 dias. Todas as tarefas que você tem que realizar nos próximos 7 dias. Planejamento do mês são as tarefas que você tem que realizar nas próximas 4 semanas. E isso não inclui a semana que você organizou no seu planejamento da semana, ok? Você pula a organização do planejamento da semana para organizar o seu planejamento do mês, até mesmo porque você já realizou o seu planejamento da semana primeiro, e aí você pula a semana do planejamento da semana para organizar o planejamento do mês, pulando uma semana, as próximas 4 semanas. E depois nós temos o planejamento do ano. No planejamento do ano, você deve pensar 12 meses à frente. Se você está, por exemplo, no mês de junho, é pensar no mês de junho até o ano de 2024, se nós estamos no ano de 2023, certo? É pensar um ano à frente. E a forma com que você organiza, a forma com que você estrutura é bem simples, certo? Você coloca uma data, um horário e na frente a tarefa, o compromisso,
ou a atividade que você estará realizando naquela data, naquele horário que você especificou. Por exemplo, estudar química às 8 horas da manhã, o dia é 25 de junho de 2023. No caso do planejamento da semana, eu especifico, como foi abordado na aula sobre planejamento, no caso da semana, na frente de cada dia da semana, no caso, 7 dias, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, na frente de cada dia, colocar entre parênteses o dia e o mês, certo? Então, por exemplo, hoje é sexta-feira, dia 16 de junho, no caso 16, barrinha 06. O sábado também, só para você não precisar copiar ali na sua lista de tarefas a data novamente. Porque se você sabe, sexta-feira, você só tem que olhar os compromissos da sexta-feira, certo? Aí você só precisa colocar o horário e a tarefa na frente. Por exemplo, 8 horas da manhã, sexta-feira, já sei que é dia 16/6, vou olhar aqui quais são os compromissos. 8 horas da manhã, por exemplo, lavar o carro. Essa é uma tarefa que a pessoa vai realizar. No caso do mês, ocorre também um processo. O mês ele é um pouco diferente, mas com alguns fragmentos parecidos, como por exemplo o aspecto de horário e da tarefa, mas é acrescentado a data, pois como o planejamento do mês é um planejamento de médio prazo e o planejamento da semana é um planejamento de curto prazo, ele é um planejamento que exige um pouco mais de especificação em relação à data. Então você coloca a data, o horário na frente e depois a tarefa, o compromisso ou a atividade que você irá realizar naquela data, naquele horário. Por último, nós temos o planejamento do ano, que também você estrutura dessa forma, né? Aí você divide ele em meses, certo? E na frente de cada mês você coloca entre parênteses o ano, certo? Por exemplo, junho de 2023, porque terá meses do ano de 2024. Para ficar mais claro, para ficar mais específico na hora de você visualizar o seu planejamento. E você vai anotar os seus compromissos, as suas tarefas, as suas atividades. O planejamento ele pode te ajudar muito no sentido assim, o seu planejamento do ano, você pode encaminhar as tarefas do planejamento do ano para o planejamento da semana, para o planejamento do mês. As tarefas que você anotou e organizou no seu planejamento do mês, você encaminha para o planejamento da semana. E o planejamento da semana nós veremos agora que você poderá encaminhar para o seu planejamento do dia. Bom, pessoal, vou fazer uma pequena pausa de 1 minuto para que vocês possam pegar um caderno ou uma caneta ou algo para vocês poderem anotar, porque agora eu vou falar como é que você utiliza o princípio do planejamento do dia de uma forma prática para você ter produtividade e, no caso, vencer a ansiedade do dia a dia.
Antes, pessoal, só abrindo um parêntese, quando eu falo sobre quando eu falo sobre ansiedade, eu não me refiro a transtornos de personalidade, tanto geral como específico. Eu falo de ansiedade no sentido comum e natural do indivíduo sentir, certo? Assim como a pessoa sente medo, assim como a pessoa sente raiva, as pessoas sentem, de certo modo, ansiedade no dia a dia. É claro que quando essa ansiedade é muito exacerbada, é importante, às vezes, a pessoa procurar um profissional, né, na área da psicologia, por exemplo, para poder auxiliar esse indivíduo, para poder ajudá-lo. Agora, tem ansiedade que ela é comum no dia a dia, certo? Assim como é comum sentir medo, assim como é comum sentir tristeza. E no caso, o princípio do planejamento do dia pode contribuir para que essa ansiedade comum que a pessoa sente, ela seja um pouco diminuída. Por quê? Porque o excesso de atividades, de compromissos, de tarefas que esse indivíduo tem que realizar é uma das possibilidades que faz ele ficar ansioso. E às vezes a pessoa guarda todas essas tarefas, esses compromissos na cabeça, do que ela tem que fazer, do que ela tem que realizar, certo? Quando na verdade existem outras propostas, né, para que ela consiga gerenciar essa ansiedade e ter produtividade, ao mesmo tempo em que ela consegue também gerenciar o tempo dela e economizar também energia. Então, no caso do princípio do planejamento do dia, a proposta agora para você é a seguinte. Primeiro de tudo é a preparação. Antes você realiza o seu planejamento do dia antes de dormir. Essa é a primeira recomendação. Para que no dia seguinte você somente execute. Você vai acordar pela manhã no dia seguinte e aí você já poderá começar o seu dia executando a sua tarefa. Algumas pessoas, infelizmente, eu não vou dizer que é um erro elas acordarem pela manhã e executarem o planejamento do dia delas, ou seja, elas organizaram o que elas irão fazer no período da manhã, organizar o que elas vão fazer ao longo do dia. Eu não digo que isso é um erro, uma falha, mas eu digo que há uma forma mais produtiva, há uma forma melhor da pessoa conseguir fazer isso, que é fazer o seu planejamento do dia à noite. Então, antes de dormir, você organiza o que você irá fazer no seu dia seguinte. E é recomendado que você tenha um horário para você poder fazer isso. Por exemplo, se você dorme às 10 horas, às vezes pode ser recomendado você fazer isso às 9h30, você fazer isso às 9h40, ou fazer isso às 10 para as 10. Fica a seu critério, mas antes de dormir você organizar o seu planejamento do dia. E como é que ele pode ser feito, né? Como é que esse planejamento do dia pode ser realizado? Primeiro de tudo, é recomendado que você tenha um aplicativo de bloco de notas no seu aparelho, certo? 12 recomendações para você. A primeira recomendação é o aplicativo Evernote. É um aplicativo que tem vários recursos, né? Tem etiquetas, tem como você criar cadernos para as suas notas e vários outros recursos. Tem um segundo aplicativo, que é o que eu utilizo no momento. Eu já utilizei o Evernote, mas no momento só utilizo um, que no caso é esse que eu vou recomendar agora, que é o Google Keep. O Google Keep também tem vários recursos, certo? Tem como você criar etiquetas, tem como você criar caixas de seleção, tem como você separar por cores e localizar
a nota que você procura por cores. Então, eu recomendo que você escolha um desses dois aplicativos para você criar a sua nota. É recomendado que, se você já utiliza um aplicativo você foque só nele. Para todas as propostas de utilização, para todas as técnicas de gestão do tempo que você vai implementar e há necessidade de utilizar algum aplicativo, como por exemplo um bloco de notas, eu recomendo que você utilize apenas um, certo? Por questão do foco, senão você vai ter vários aplicativos, esses aplicativos irão encher a bateria, irão encher a memória do seu aparelho e também você vai ficar bastante confuso, bastante distraído em relação a todos esses aplicativos. Então é recomendado escolher apenas um aplicativo que tem determinado propósito. No caso do bloco de notas, apenas um. Depois que você escolher o seu aplicativo, instalar ele, é recomendado você criar agora a sua nota. Nessa nota, o título dela pode ser Planejamento do Dia. E nessa nota, você irá fazer o seguinte, para você poder preencher ela. Você irá até o seu planejamento, certo? Planejamento que você fez. E no seu planejamento, você irá em planejamento da semana. No seu planejamento da semana, você irá na tarefa que você tem que realizar no dia seguinte. Então, por exemplo, hoje é sexta-feira, dia 16 de junho. Então, estou no momento à noite, né? No momento que eu gravo essa aula, eu estou na parte da manhã, mas vamos supor que a pessoa está à noite fazendo o planejamento dela. Ela vai localizar o sábado, né? Que no caso, o sábado, dia 17/6. Aí ali no sábado, 17/6, ela vai copiar todas as tarefas que ela tem que realizar no sábado, vai copiar essas tarefas e irá colar elas no bloco de notas dela, que no caso é o Google Keep, né? Nessa nova nota que ela já criou. E aí lá você pode selecionar, né, utilizar um recurso que o Google Keep oferece, certo? Acredito que o Evernote também, já faz muito tempo que eu não utilizo, mas acredito que alguns aplicativos ofereçam esse recurso, que é a caixa de seleção, onde você pode marcar se a tarefa foi realizada ou não, e a tarefa é excluída dali, né? Isso dá uma sensação ótima, inclusive você pode alinhar isso com outros princípios também. Mas aí você escreve, mas aí você pode escrever também, trazido um outro recurso, que é o seguinte: às vezes surgem algumas tarefas urgentes para serem realizadas no dia seguinte. Às vezes vai haver a necessidade de que você faça algumas alterações no seu planejamento do dia. E essas alterações podem ser relevantes, né? Às vezes é a alteração de uma tarefa que não vai poder ser feita no dia seguinte porque a outra é mais urgente, e aí você vai ter que trocar ela por um outro momento, às vezes para segunda-feira ou para terça-feira, ou às vezes você vai ter que trocar as tarefas de horário. Então, não fique preocupado em relação a isso. E no próprio dia, às vezes, por mais que você faça o seu planejamento do dia, às vezes o dia não vai sair conforme nós planejamos. Aliás, é muito difícil, mas nós temos ali um roteiro, né, para poder seguir. Nós temos ali um plano, nós temos ali um mapa para a gente poder se guiar em relação às tarefas daquele dia específico. E tendo um planejamento, se torna mais fácil
né, um planejamento do dia, se torna mais fácil a execução das tarefas. A gente tem muito mais clareza e muito mais foco, né? Muito mais clareza, assim, do que focar, né? Qual tarefa fazer. No planejamento do dia, as informações que tem é só o horário e a data, né? Desculpa, a data não tem, né? A data você já sabe, é dia 17/6, então você já sabe que é sábado, e o horário, ali tem os horários com as tarefas na frente. E aí, às vezes, como eu já mencionei, há necessidade de você fazer algumas alterações nas tarefas, certo? E é incluído também algumas rotinas, certo, gente? Como, por exemplo, a hora de dormir, o horário que você pretende acordar, e alguns hábitos que você tem, como, por exemplo, os hábitos específicos que você definiu, quando, né, no caso, para você poder alcançar o seu objetivo. Mas é interessante, é curioso, como é que os princípios, eles precisam um do outro. O princípio do planejamento, ele é um princípio que ele é fundamentado nos outros, certo? Inclusive, falando em princípios, se você precisar de fazer alguma alteração no seu planejamento do dia, é importante você utilizar, primeiramente, o princípio da priorização e, segundo, o princípio do bloco de tarefa. No caso, o princípio da priorização é você organizar suas tarefas em ordem de prioridade. Então, se tem tarefas urgentes, você vai utilizar como critério qual que é a tarefa mais urgente dentro das tarefas urgentes. E aquelas tarefas têm que ser realizadas primeiro. Outro aspecto é o princípio do bloco de tarefa. Realizar as tarefas que são similares em bloco, claro, se for possível, conforme o seu contexto, a sua realidade. Porque nem todas as tarefas que são similares podem ser realizadas de formas similares. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Você pode alinhar o princípio do planejamento com outros princípios, tá? Ele é alinhado, inclusive, com o princípio de Pomodoro. Tem uma aula sobre o princípio de Pomodoro, né? Um princípio para você poder ter foco, onde a base desse princípio em um primeiro momento, é a utilização do planejamento do dia, para que você possa se guiar e direcionar o seu foco de fato. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Desejo que vocês tenham gostado. Tenham um dia, uma semana produtiva. Eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço.